Olá, seja muito bem-vindo ao Concílio de Fidelidade, Princípios de Adoração. Estamos muito felizes por ter a tua presença, mesmo aqui no auditório, estamos em Brasília, na divisão sul-americana, mas também estamos aí em casa ou na sua igreja, presentes através da TV Novo Tempo ou da internet. Isso possibilita demais a nossa interação e é por isso que estamos aqui. Quero mandar um abraço especial para os nossos líderes de tesouraria e mordomia de Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e daqui do Distrito Federal. E só para adiantar para vocês, tem muita coisa boa para acontecer hoje, tem muita surpresa, mas antes de mais nada, é claro, a gente queria pedir a bênção de Deus sobre esse programa. E aqui ao meu lado, eu já tenho o pastor Elbert Kuhn, ele é secretário da União Centro-Oeste Brasileira e quem vai pedir as bênçãos do Senhor nesse momento para a gente. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, uma boa tarde, um feliz sábado, uma grande alegria estar com vocês neste encontro que com certeza será uma bênção, não só na tua vida, mas eu tenho certeza também uma bênção na vida de toda a igreja aqui na região do Centro-Oeste. E para nós começarmos, nada melhor de que termos a certeza da presença de Deus entre nós e a convicção de que o Espírito Santo vai fazer com que essa programação seja uma grande bênção na nossa vida e na vida da nossa igreja. Fecha os teus olhos e nós vamos agora falar com Deus. Senhor, que alegria nós estarmos neste sábado todos reunidos, primeiro para te louvar por tantas bênçãos que o Senhor tem concedido à tua igreja aqui na região centro-oeste do Brasil. Também, Senhor, a nossa alegria pelas bênçãos que o Senhor tem concedido na vida de cada um dos teus filhos que hoje à tarde está participando desta programação. E é por isso, Pai, que nós queremos humildemente pedir que a tua presença possa ser sentida entre nós e que nós, nesta tarde, possamos reconsagrar nossa vida a ti e fazermos com que cada vez mais o reino de Deus possa alcançar lugares ainda não alcançados através da nossa fidelidade e do nosso compromisso em te servir. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigada pela sua Obrigado, Ana. presença. Fica com a gente aqui durante a nossa programação. E agora chegou o momento de passar para você, é claro, o motivo porque nós estamos ao vivo aqui. Estamos ao vivo porque queremos a sua interação aí de casa, onde você está assistindo, na sua igreja ou em algum auditório. Nós vamos passar para vocês agora as nossas redes sociais. Anota aí o nosso WhatsApp, 0 operadora 61 9831 0239. Manda fotos para a gente de onde você está assistindo. Nós queremos ver a sua participação aqui. Vamos mostrar também no telão daqui a pouco, ok? Temos também o nosso Twitter, @IASD Centro-Oeste. IASD são as iniciais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, então não dá para esquecer, né? @IASD Centro-Oeste. Fala com a gente usando a nossa hashtag Concílio de Fidelidade, tudo sem acento, tudo junto. Tem ainda o nosso Facebook, facebook.com/ucob.iasd. Por lá você manda todos os seus recados, envia suas perguntas, enfim. Na sequência, nós temos o pastor Ali Jofran Brandão, ele que é presidente da Igreja Adventista para o Centro-Oeste do Brasil, e tem uma mensagem para você e nós acompanhamos isso agora. Olá, meu irmão e minha irmã. Eu gostaria de saudá-lo, você que está assistindo o nosso concílio via satélite de Fidelidade Cristã. É uma alegria poder cumprimentar você, você que tem dedicado o seu tempo, o seu talento neste ministério tão importante para a igreja. Quando homens e mulheres dedicam-se oferecendo o seu melhor ao Senhor, seu tempo, seus talentos, seus recursos, a própria vida em serviço ao Senhor, nós temos a mordomia no seu sentido mais pleno acontecendo. Obrigado porque você tem feito isto. E a sua vida e o seu ministério têm tocado outras vidas e outros ministérios são multiplicados. Quando você faz fielmente o seu trabalho, quando você ajuda um outro irmão a ser fiel na mordomia cristã, você está ajudando
um adorador a se consolidar na presença de Deus, porque fidelidade é um princípio de adoração e todo mordomo fiel é um verdadeiro adorador. Obrigado por esse serviço voluntário que você faz. Obrigado por essa dedicação espontânea. Eu sei que são horas de dedicação, muita oração, muito empenho. Você tem feito a diferença na União Centro-Oeste Brasileira. E eu quero agradecer a você e desejar que Deus continue abençoando a tua família, o teu ministério, para que a mordomia cristã seja vivida plenamente na sua vida e a sua igreja continue sendo abençoada pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Muito obrigado e desfrute deste concílio para que seu ministério seja amplamente abençoado. Tá certo, pastor Ali Jofran, muito obrigada pelas suas palavras e realmente é isso mesmo. Estamos aqui direto da divisão sul-americana, o auditório da divisão sul-americana, a sede, né, da Igreja Adventista para toda a América do Sul. Estamos também pelo canal executivo da TV Novo Tempo, você está acompanhando aí a gente pela TV ou pela internet. Fidelidade e adoração, duas palavras, duas ações que devem andar juntas. Pode não ter muito a ver agora na sua cabeça, mas o VT que a gente vai assistir agora com o pastor Ayrton Keller, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para toda a América do Sul, vai esclarecer um pouco mais isso para a gente. Olá, pastor e demais amigos que nos acompanham agora nesse concílio de fidelidade via satélite da União Centro-Oeste Brasileira. Vamos conversar um pouquinho mais sobre fidelidade e adoração. Antes, uma pergunta. Você sabe o que realmente é adoração? Se a gente tivesse tempo, podia gastar muito aqui tentando encontrar definições. Há livros escritos sobre o tema, há diferentes formas de ver a adoração, mas eu tenho no meu coração o que para mim é adoração e que combina com a visão bíblica. Adoração é fazer com que Deus seja Deus e o homem seja o homem. Que Deus seja o Criador e que o homem seja criatura. Em outras palavras, adoração é colocar a Deus realmente em primeiro lugar. Interessante que há muita confusão por aí sobre o que realmente vem a ser adoração. Há gente que fala de adoração como sendo um culto carismático numa igreja. Tivemos um momento tremendo de adoração. Não, isso é uma ferramenta de adoração. Há outros que falam de lágrimas, de música, de louvor, de palmas. Me parece que quanto mais quente é um programa, mais a gente pensa que ele se tornou um momento de adoração. Adoração é muito mais do que isso. Adoração não são palavras, adoração não são atitudes externas, adoração é algo que vem do coração. É quando Deus ocupa o primeiro lugar. Nós não podemos confundir ferramentas, expressões com a verdadeira adoração. Eu quero que você leve dois conceitos muito claros na sua mente. Primeiro, a adoração é colocar a Deus em primeiro lugar. E segundo, a adoração é algo que vai além das palavras. A adoração não é uma coisa de palavras. As palavras expressam a adoração, mas ela tem que estar acontecendo aqui dentro do coração. Por exemplo, quando você enfrenta a tentação, qualquer que seja, e cada pessoa tem uma tentação diferente. Quando você ouve aquelas duas vozes, fidelidade é você obedecer à vontade de Deus. E quando você deixa de lado os seus interesses, o que você gosta, dá água na boca, brilha os seus olhos, interessa ao seu coração. Quando você deixa tudo isso de lado e fala, meu Deus, o meu compromisso é com o Senhor, e você obedece à vontade dele, você foi fiel. E aquela fidelidade que colocou a vontade de Deus em primeiro lugar foi uma expressão de adoração verdadeira. Falando do que nós estamos conversando hoje neste programa, quando você olha para os dízimos e para as ofertas, e sem que ninguém veja, sem que ninguém saiba, sem que você tenha que dar relatório para ninguém, simplesmente diante de Deus, você escolhe fazer a vontade dele, aí você tem fidelidade. E aí você está tendo verdadeira adoração. Quando você sabe a orientação que Deus deu sobre os dízimos, a parte que pertence ao Senhor, nós não estamos dando o dízimo, nós estamos devolvendo o dízimo. Quando você faz a sua parte e não faz uma coisa pela metade, não mascara aquilo que você tem, mas fala, meu Deus, eu sei que o Brasil está passando por um momento difícil,
Eu sei que o meu negócio diminuiu de tamanho, eu sei que o meu emprego está ameaçado, eu sei que eu queria fazer uma viagem, eu queria comprar alguma coisa, eu tenho contas para pagar, mas meu Deus, o Senhor está em primeiro lugar. Antes de pagar qualquer coisa, antes de fazer qualquer plano, Deus está em primeiro lugar. E eu realmente entrego ao Senhor aquilo que lhe pertence. Eu estou adorando de verdade, porque a minha fidelidade é a prova da adoração. O mesmo acontece com as ofertas. Quando eu olho para os recursos que tenho e antes de pensar no meu benefício, eu penso no benefício da causa, há uma sinceridade, uma espontaneidade, uma liberalidade no meu coração, aí realmente eu vou mostrar que coloquei os interesses de Deus em primeiro lugar, além das palavras. Isso é fidelidade e isso promove a verdadeira adoração. Eu quero desafiar você a fazer um plano com Deus. Sabe que Ellen White fala muito que o egoísmo e o orgulho são a essência da depravação. Foram esses dois sentimentos que são quase irmãos, que tiraram Lúcifer do céu e Adão e Eva do jardim do Éden, porque eles decidiram colocar os interesses deles em primeiro lugar. E o resultado nós estamos vendo no mundo até hoje. Quando a gente coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, a gente enfrenta o egoísmo e enfrenta o orgulho. E aí o nosso coração se rende ao Senhor e existe verdadeira adoração. Lembre-se, quando falamos de dízimos e ofertas, o principal inimigo a ser vencido é esse orgulho, é essa ganância, é isso que mexe com o coração humano. Eu lembro bem, e eu quero terminar minhas palavras com isso, eu lembro bem quando era pastor em um outro lugar do Brasil, e eu comprei um carro. Até hoje eu não esqueço disso. Naquela época, só eu e minha esposa, não tínhamos filhos, nós compramos um carro novo, fizemos prestação, entregamos o carro que nós tínhamos como entrada, enfim, nós queríamos ter um carro novo, porque os carros que nós tínhamos tido deram muito problema. Nós compramos um carro novo. E naquele sábado que eu fui pregar à tarde em uma igreja, pela manhã eu tinha ido a um acampamento de jovens. E passei por poeira, chuva, barro, o carro estava imundo. Almocei lá no acampamento e corri para a igreja onde eu ia participar à tarde. Estacionei o carro um pouquinho adiante da igreja, não estava bem na frente, fui lá, participei. Quando voltei para o carro, eu me surpreendi com aquelas mensagenzinhas que eles escrevem no vidro. Você já viu algumas dessas por aí. Eu até imaginei que eles iam escrever, lave-me por favor. Mas sabe o que é que eles escreveram no vidro? Comprado com o meu dízimo. Eu nunca esqueci daquilo. Confesso que aquele carro ficou acho que uns 3 ou 4 meses comigo. E eu acabei vendendo, porque se o meu carro ia trazer problemas para o meu ministério, eu não podia ter um carro como aquele. Mas ao mesmo tempo que eu vi aquele recadinho escrito no vidro, eu pensei, tem gente com a visão equivocada. O orgulho e o egoísmo ainda mexem com algumas pessoas. Comprado com o meu dízimo. Depois eu acabei contando essa história em alguns outros lugares e sempre digo para as pessoas, se o dízimo que você entrega é seu, fique com ele. Deus não espera o seu dízimo, Deus espera o dízimo que pertence a Ele. Se as ofertas vão tirar os prazeres e as alegrias que você tem, e você faz isso com mau humor, com má vontade, como se Deus colocasse uma carga sobre você, não faça isso. Deus quer as ofertas daquele que doa com alegria. Portanto, adore a Deus de verdade com a sua fidelidade, colocando a Deus em primeiro lugar, mandando embora o orgulho e o egoísmo que são a essência da depravação. E o resultado serão bênçãos na sua vida. Não porque a gente compra a Deus, nem porque tem teologia da prosperidade. Serão bênçãos de um coração tranquilo, de uma vida em paz e aquilo que Deus mais quiser dar para você. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por participarem conosco. E que você lembre que fidelidade é a base para a adoração. Mas essa fidelidade é colocar a Deus em primeiro lugar e não ficar apenas no campo das palavras, mas realmente fazer a vontade de Deus. É isso mesmo, pastor. Muito obrigada, pastor Ayrton, pelas belíssimas palavras, inspiradoras principalmente.
Bom, eu quero mandar um recado aqui para você que ainda não entrou em contato conosco. Olha, a gente já está aqui com o tablet esperando os seus recados, é isso mesmo. Manda lá no nosso WhatsApp, 0 operadora 61 9831 0239. Esse número você pode mandar fotos através do WhatsApp, pode mandar seus comentários, suas considerações. Também estamos no Twitter, @IASD Centro-Oeste. Usa a hashtag Concílio de Fidelidade para poder conversar com a gente. E também temos o nosso Facebook, facebook.com/ucob.iasd. E nesse momento, fazendo companhia aqui comigo, eu estou com o pastor Jairo dos Anjos, ele que é um dos organizadores aqui do programa e também administrador financeiro da União Centro-Oeste Brasileira. Pastor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Ana. Muito bom estar com você aqui. Uma boa tarde também aos nossos quase 3.000 líderes que nos assistem, conectados pelo satélite, em nossas igrejas, nossos auditórios e também conectados pela internet em suas residências. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença e obrigado por sua liderança e por exercer um ministério em nossa igreja. Tá certo, pastor. O motivo da sua vinda aqui nesse momento é me ajudar aí a chamar algumas pessoas especiais, mas eu queria saber o que de interessante agora nesse momento a gente vai poder conferir. Alguém muito especial, Ana, Com muito especial. certeza. A alegria de apresentar para vocês o pastor Juan Prestol, tesoureiro mundial da igreja, que vai nos falar sobre os desafios que a igreja enfrenta em alguns lugares do mundo. E ele será entrevistado pelo pastor Williams Costa Júnior, diretamente de nossa Agência Mundial de Notícias da Associação Geral, com sede nos Estados Unidos. Seja bem-vindo. Boa tarde, pastor Williams. É com você, pastor. Boa tarde, pastor Jairo e demais amigos da União Centro-Oeste Brasileira que acompanham esse concílio de fidelidade via satélite. Nós agora vamos conversar com o pastor Juan Prestol. Ele vai falar sobre os diversos desafios que a igreja enfrenta no mundo. Pastor Prestol, por favor, fale o que o senhor sabe sobre os desafios que enfrentamos na região do mundo chamada de Janela 1040. Williams, a Janela 1040 é a região geográfica que tem a maior concentração de populacional de não cristãos sem igreja. Por isso, quando você olha para a Janela 1040, você está falando de um dos maiores, talvez maior, o maior desafio de toda a cristandade. E para a Igreja Adventista, a Janela 1040 representa territórios humanos, uma missão duradoura, onde não tivemos um grande sucesso e provavelmente um enorme sacrifício para as pessoas que vão até lá para dar a sua contribuição para o trabalho. Nós temos trabalhado na Janela 1040, nós temos muitos indivíduos, instituições e etc. Mas a população é tão grande e as crenças são tão distantes da cristandade e tão distantes do adventismo que provavelmente eu diria que junto com o desafio das pessoas sem igreja das sociedades orientais é o maior desafio que nós temos. Pastor, agora conte-nos sobre o trabalho dos médicos missionários. O que eles fazem? Williams, a entrada na maioria dos países onde temos um trabalho limitado é através do serviço institucionalizado de organizações de saúde, instituições, hospitais, serviços ligados às necessidades da humanidade. E como fazemos isso? Algumas vezes com bastante eloquência, eu diria, em algumas regiões do mundo. No Peru, por exemplo, temos uma
presença muito significativa no trabalho de saúde. Na China, temos uma presença significativa nas instituições de saúde. No entanto, na África, por exemplo, nós temos instituições que enfrentam muitas dificuldades, pois ficam em países que precisam de muito trabalho humano e recursos que não existem. Então, nós temos um grupo muito capaz de instituições e de pessoas engajadas em servir na área de saúde. Acredito que precisamos de mais força humana e, com certeza, precisamos de mais recursos. Diga-nos, pastor, como nós podemos considerar como parte de um corpo mundial a nossa parte, finalizando a obra de Deus e participando para que essa mensagem vá a toda raça, tribo, língua e povo? Como essa mensagem vai chegar a um grande finale? Eu acho que essa é a sua pergunta, Williams. Eu acredito que haverá um grande volume de doações. Doações de oportunidades onde elas nunca foram vistas. Na verdade, elas estão crescendo. Se o modelo pentecostal, no livro dos Atos, serve de indicação para nós, a manifestação do Espírito Santo no fim dos tempos não vai ser menor. E naqueles dias em que os discípulos estavam começando esse trabalho, as doações para a igreja foram muito significativas. As pessoas estavam doando propriedades, vendendo elas e dando grandes contribuições. Eu espero que seja igual. E no fim dos tempos, eu não acredito que estaremos com poucos recursos. Acredito que teremos os recursos. E eu tenho fé de que as pessoas que hoje não estão envolvidas na missão da igreja irão se tornar entusiastas, vão vender propriedades, vão doar. A oferta não é limitada a devolver um dízimo, fazer uma oferta ocasionalmente aqui ou ali. Não. Eu acredito que no fim dos tempos, quando tudo estiver se encerrando, vamos perceber, vamos prestar atenção ao fato de que propriedades, casas, investimentos só terão o valor que Deus der a eles na sua missão. Tem gente que diz, bom, eu estou devolvendo meus dízimos, isso é mais do que suficiente. Será que é suficiente só devolver os dízimos? Qual o papel das ofertas no cumprimento da missão? O dízimo é basicamente o início, o ensino básico da fé na oferta. Ofertas são uma oportunidade de aumentar a sua doação. Não há limites. No dízimo pode dar apenas 10%, mas se dá mais de 10%, já não é mais um dízimo. Quando você faz uma oferta, elas não têm um limite, nem uma porcentagem definida, elas dão a oportunidade para o doador de expressar o amor dele ou o amor dela. E oferecem a oportunidade ilimitada de um indivíduo dizer para Deus, através da oferta, eu te amo. Muito obrigado por sua audiência, é um prazer estar com você, que Deus abençoe e que faça de você um fiel mordomo, um fiel apoiador da missão da igreja no nosso mundo. Um abraço. Muito obrigada, pastor Williams Costa Júnior, sempre muito carinhoso, muito informativo, e também ao pastor Juan Prestol pela informação e principalmente pelas orientações de acordo com a palavra de Deus, né? Aqui ao meu lado, o pastor Jairo continua conosco e agora estamos com Fábio Lúcio, ele que é líder de mordomia cristã aqui para a região centro-oeste do Brasil. Pastor,
Muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Boa tarde. Eu queria saudar também aos amigos. De repente eu estou falando para você, você está aí confortável, sentado no sofá da tua casa, ou de repente você está na igreja ao lado de mais alguém assistindo esse programa. Você é muito bem-vindo. Eu estou muito feliz de poder estar com vocês aqui, porque eu acredito que juntos nós iremos aperfeiçoar o nosso ministério, o nosso serviço aqui nessa tarde, Ana. Esse é o nosso intuito, né? Agora, pastor Jairo e pastor Fábio, a gente acabou de ver aí alguns desafios da igreja no mundo, a missão da igreja no mundo. Mas eu queria saber as necessidades aqui na região centro-oeste do Brasil. Temos mais que uma, com certeza, mas vamos listar só umas duas, mais ou menos. Pastor Fábio. Então, Ana, quando eu fico escutando as palavras do pastor Juan Prestol, eu percebo que talvez uma das nossas necessidades e um dos nossos desafios é que tenhamos que participar um pouco mais dessa obra como um todo, a obra mundial. O que eu quero dizer quando eu falo isso? A igreja ela tem uma orientação de que quando a pessoa, quando nós estamos falando de oferta, ela vai fazer um plano financeiro de liberalidade ao devolver as suas ofertas, a igreja orienta que essas ofertas sejam compartilhadas. Boa parte delas fica na igreja local, 60%, 20% vai para a igreja regional e 20% vai para a igreja mundial, para suprir esses desafios que nós encontramos, que nós ouvimos o pastor Prestol falando agora. Porém, nós temos percebido que mais do que 60% tem sido retido na igreja local. E quando eu olho para a oferta, eu tenho que pensar no sacrifício de Cristo. Quando Deus pensou em abençoar a humanidade, Ele deu o que tinha de melhor. E nós precisamos tirar o egoísmo do nosso coração, que é a base do pecado, é a distorção do caráter de Deus, e compartilhar, aprendermos mais a compartilhar. E o apóstolo Paulo, eu queria, se você puder acompanhar comigo, aí na sua casa ou na igreja, em Filipenses 2,4, o apóstolo Paulo dá um conselho interessante, quando ele diz o seguinte: ponham o interesse próprio de lado e ajudem aos outros em sua jornada. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Então, eu acredito que a gente tem que aprender a compartilhar um pouco mais e deixar de reter a maior parte das ofertas somente na igreja local. Com certeza. Agora, pastor Jairo, ter amor a Deus nesse momento de crise, enfim, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas qual a outra necessidade da região centro-oeste que o senhor poderia citar aqui para a gente? Bom, quem dera tivéssemos só duas, não é? Mas uma segunda, Ana, muito relevante é a questão com relação à liberalidade nas ofertas e nas doações. São muito escassas. Nossos líderes que nos acompanham sabem, enfrentam semanalmente essa questão em nossas igrejas. Faltam-nos recursos para plantar novas igrejas, para manter as atuais, para atender as nossas crianças. Infelizmente, estamos perdendo um pouco da nova geração que aí se aproxima. Os nossos departamentos têm dificuldades, os desbravadores, que têm um papel importante de formar liderança em nossa igreja. E também um assunto importantíssimo, que é projetos evangelísticos, que é a nossa alma, o nosso ser, é a nossa missão. Por que isso acontece, Ana? Veja bem, para cada R$1 de dízimo, nós temos equivalente a 38 centavos em ofertas e em doações. E temos ainda a distribuição desses 38 centavos da igreja local até a associação geral. O ideal, o mínimo ideal que se espera, é que pelo menos o valor das ofertas fosse iguais aos dos dízimos, né? Então, essa é a dificuldade que nós temos. É por isso, Ana, que eu faço um apelo à nossa liderança que nos assiste. Nós precisamos mudar essa realidade, né? É nossa responsabilidade exercer essa liderança de mudança. E tudo começa pela liderança. Se nós praticarmos, iremos influenciar. Se influenciarmos, poderemos ensinar a nossa igreja a seguir os princípios bíblicos e proféticos de implantar um sistema ou um projeto de oferta sistemática, pastor Fábio, que nós chamamos de pacto, que é a solução para esses dois problemas. Tá certo. Ana, Cristo em breve voltará. O tempo está muito apertado. Não temos muito tempo. Precisamos, com urgência, fazermos uma mudança em nossa vida. Que esse seja o nosso sentimento de missão. Os pastores daqui a pouco voltam aqui com a gente, mas agora vamos direto com Rebeca Silvestrin, nossa jornalista, que está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí, Rebeca, como que tá por aí? Quem está assistindo com você?
Boa tarde, Ana. Aqui no Mato Grosso do Sul, 400 líderes estão reunidos acompanhando o nosso concílio Fidelidade, um princípio de adoração. Em Campo Grande, 220 líderes de tesouraria e mordomia estão assistindo conosco. Já no interior do estado, o número é bem parecido. Aproximadamente 230 líderes também estão conectados conosco. Aqui ao meu lado está o irmão João Tadeu. Ele é membro da igreja do Santo Amaro e atuou na igreja como tesoureiro por 8 anos. Recentemente, ele assumiu mais uma vez a função para 2016. João, fala pra gente como o concílio Fidelidade já tem te ajudado, aí um pouco desse comecinho que você já acompanhou, a cumprir melhor esse papel dentro da igreja para 2016. O concílio ele tem ajudado muito na aquisição de conhecimentos e principalmente na padronização deste conhecimento, para que todas as igrejas, em todos os distritos, possam trabalhar de uma melhor maneira e assim, consequentemente, o trabalho será feito de uma forma muito melhor. Perfeito, obrigada, João. Essa foi a Associação Sul-Mato-Grossense participando do Concílio Fidelidade, um princípio de adoração. É com você, Ana. Rebeca, muito obrigada pelas suas informações. Um abraço para toda a igreja e todo mundo que está acompanhando aqui com a gente. Bom, agora nós vamos de interação, porque eu sei que tem muita gente participando aí de casa conosco, aí da sua igreja, aí do seu auditório. Eu quero mandar um abraço, começando aqui para o Kleber Macedo. Ele está em Campo Grande, também Campo Grande, e acompanha a nossa programação através da página de transmissão. Para você que ainda não achou, que quer acessar, estamos na ucob.adventistas.org. ucob.adventistas.org também está transmitindo esse concílio. Abraço também para o Joás Castro, ele fala da Paraíba. Ele está no nosso Facebook mandando um abraço para todos que participam do concílio. Um abraço também para Fernanda Irala e a sua família que nos acompanham de Campo Grande. Campo Grande está agitado aqui no nosso concílio hoje. É isso aí. Temos fotos também, produção? É isso mesmo? Dá tempo de mostrar algumas fotos aí? Eu acho que a primeira foto aqui são dos líderes de mordomia da Central de Anápolis, Goiás. Olha aí, eles assistindo com a gente, reunidos. Um abraço para todos vocês. Estamos também no auditório do Colégio Adventista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço para todos vocês. Estamos também na Igreja Adventista Central de Goiânia. Um abraço para todos os goianos. Estamos também no Concílio de Fidelidade Jataí, Goiás. Um abraço para todos vocês. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos com muitas outras informações, muitas surpresas, como eu disse para você. Fica com a gente, é bem rapidinho. Voltamos já já. Em meio às crises desta vida, vivemos em uma busca constante por segurança. Onde encontrar a satisfação para as nossas reais necessidades? Nos investimentos? No mercado financeiro? O dinheiro, tão cobiçado pelo homem, é efêmero, passageiro e enganoso. Conduza sua família ao conhecimento da Palavra de Deus. Confie em suas promessas. Você encontrará uma âncora segura para a alma e sentirá paz e esperança. Estamos de volta aqui do auditório da Divisão Sul-Americana, sede administrativa da Igreja Adventista para toda a América do Sul. Dá para mostrar aqui o auditório agora? Vamos mostrar esse pessoal bonito que veio assistir aqui ao vivo com a gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês, gente. Dá um tchauzinho aí para quem está lá em casa, lá na igreja assistindo. É isso aí, o pessoal está animado, porque hoje temos surpresas, como eu disse aqui para você. Mas daqui a pouco a gente revela, porque agora eu quero te lembrar que você
tem que participar com a gente, através do nosso WhatsApp. Vai lá, corre, 0 operadora 61 9831 0239. Manda suas fotos. A gente acabou de passar fotos aqui do pessoal que está assistindo. Se você estiver assistindo sozinho também, manda foto para a gente, tá bom? A gente quer te conhecer. Temos também o nosso Twitter, @IASD Centro-Oeste. Não esqueça de usar a nossa hashtag, você já sabe, hashtag Concílio de Fidelidade sem acento. Estamos também no Facebook, facebook.com/ucob.iasd. Tem dúvidas, tem perguntas relacionadas aos dízimos, ofertas? Manda para a gente. Sabe por quê? Vou revelar agora a surpresa que a gente tem hoje. Hoje, com exclusividade para o Departamento de Tesouraria e Mordomia, somente aqui da região Centro-Oeste brasileira. Quem está conosco? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Ana. Que bom estarmos aqui com os nossos amigos para, quem sabe, aí respondermos algumas perguntas sobre esse tema importantíssimo relacionado à nossa adoração. Com certeza. Temos também ele, que não deixa o professor Leandro Quadros sozinho. Tito Rocha, tudo bem com você? É um prazer, Ana, estar aqui nessa região maravilhosa, Centro-Oeste. E eu queria dizer a você que você pode participar mandando as suas perguntas. Eu vou receber ela aqui na hora. Você pode participar através do nosso WhatsApp. O número a Ana já divulgou aí, mas é 61 9831 0239. Vou repetir, 61 9831 0239. Você manda a sua pergunta, a gente recebe aqui e tenta fazer a sua pergunta relacionada ao tema que nós estamos apresentando aqui. Sobre as ofertas, sobre os dízimos, para a gente ver o que a Bíblia tem para nos dizer e o que o professor Leandro Quadros vai responder baseando-se na Bíblia, porque ele é que está na mira da verdade. É isso aí. Daqui a pouco tem Leandro Quadros, tem Tito Rocha, eles que vão estar fazendo o Na Mira da Verdade exclusivo aqui para a nossa região. Então, você que está em casa, já vai mandando as perguntas. Você que está na sua igreja, já copiou o nosso WhatsApp. Manda para a gente também, que a gente quer saber o que você quer saber, aliás, né? Qual é a sua pergunta? Vamos colocar elas na mira da verdade. Já, daqui a pouco está chegando muita pergunta por aqui, viu? Vocês estão preparados, né? Então, tá bom. Agora, ao meu lado, está novamente aqui o pastor Fábio Lúcio. Pastor, eu sei que o senhor veio trazer outra novidade, né? Hoje está muito fácil de apresentar esse programa, porque está todo mundo me ajudando aqui a apresentar. Pastor, por favor, o que a gente vai ter agora? Então, Ana, nas minhas viagens, eu não sou o Fábio Quadros, mas as pessoas me perguntam também muitas coisas relacionadas com a área de mordomia cristã. Mas pela aparência, o que seria, Não, pastor? é por causa só de responder as perguntas mesmo, entendeu? Então, o pessoal, no final, sempre, pastor, eu queria saber isso, queria saber aquilo. E uma pergunta que eles sempre me fazem é a seguinte, pastor, o que é mais importante, o dízimo ou a oferta? Tem um que é maior do que o outro, o dízimo é mais importante, a oferta é mais importante. Então, para resolver esse problema, nós convidamos um grande teólogo da Igreja Adventista, ele trabalha nas faculdades adventistas da Bahia, é o pastor Demóstenes Neves, talvez seja uma das maiores autoridades em termos de dízimos e ofertas que a igreja tem aqui no Brasil. Então, eu queria convidar o pastor Demóstenes Neves, que vai trazer essa solução para cada um de nós aqui hoje. Tá certo, vamos assistir. Boa tarde, pastor Fábio. Boa tarde a todos vocês, amigos, irmãos, oficiais da igreja que estão nos assistindo nesse momento. É uma alegria falar com vocês. Hoje nós vamos tratar de uma pergunta muito importante que nos chegou, que é sobre o significado da oferta. Será que a oferta é tão importante quanto o dízimo? Nós podemos adiantar que sim, é tão importante quanto o dízimo, por várias razões. Passaremos então agora a apresentar algumas delas que consideramos relevantes. A primeira coisa que nós queremos destacar é o significado da palavra oferta. Na Bíblia, a palavra oferta é uma dádiva, é um presente. Essa palavra aparece em mais de 20 vocábulos diferentes no hebraico do Antigo Testamento, mostrando como essa ideia, esse conceito, permeava a vida, os pensamentos e as práticas das comunidades de servos de Deus daqueles tempos. A palavra oferta
ela retrata em grande medida a adoração que nós fazemos a Deus. Porque não há adoração sem oferta na Bíblia. A oferta não é facultativa, é um imperativo divino. Mas o espírito com o qual a oferta deve ser trazida é que deve ser voluntário. Então, quando Deus diz para trazer a oferta, Ele espera que sejam trazidas as ofertas, não como favor, não como sobra, não por impulso, mas porque Ele mandou. No entanto, esse espírito de trazer ofertas deve ser um espírito voluntário. Aliás, esse pensamento está bem de acordo com a síntese que o apóstolo Paulo faz, que as ofertas não devem ser nem com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, quem dá transbordando, quem dá por generosidade. Por isso que a Bíblia estabelece que as ofertas têm que ser sistemáticas. As ofertas não eram dadas por impulso. Deus estabelecia períodos e tipos de oferta. E as reuniões, e todas elas, deveria haver a oportunidade para que a congregação pudesse ofertar. Esse mesmo pensamento está no Espírito de Profecia. As ofertas devem ser generosas, proporcionais e regulares ou sistemáticas. Porque a obra de Deus é ampla, desafiadora, mundial, e ela requer um esforço proporcional para que ela seja executada. Mas as ofertas, elas não só para pagar despesas ou construir o templo, como nós vemos, por exemplo, em Malaquias 3, 8 a 10, onde a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Note que aí tem duas ideias muito importantes. Primeiro, a obrigatoriedade de trazer o dízimo é a mesma de trazer oferta, e a de trazer oferta é a mesma de trazer dízimo. E segundo, que a finalidade é a manutenção do templo. Então as ofertas são primariamente um ato de adoração e como adoração de transformação, de santificação. E se há santificação, há semelhança com Deus e há salvação. É uma operação da graça de Deus no coração do crente. Mas a oferta também é um instrumento de manutenção da obra de Deus para o cumprimento da missão. Porque Jesus disse para pregar ao mundo todo, o seu evangelho. Sem esses recursos e sem esse envolvimento pessoal, o evangelho sofre prejuízo e aqueles que não participaram haverão de prestar contas. Porém, além de adoração, de manutenção do templo, de ser um mandamento que deve ser cumprido de forma voluntária ou com espírito voluntário, e se não for cumprido se constitui em roubo, uma infração tão grave como não entregar o dízimo, há outros significados na oferta que devem ser lembrados. É o significado de que a oferta representa Cristo. Esse significado encontra-se, por exemplo, entre tantas outras passagens, em Efésios capítulo 5, verso 2. Nessa passagem, nós percebemos que Jesus é chamado de oferta no sentido genérico, a mesma palavra que é usada para as ofertas que eram dadas no templo, no tabernáculo e na igreja do Novo Testamento. E também é chamado de sacrifício. Porém, o verso anterior, que é Efésios 5, verso 1, Jesus é nossa oferta e nosso sacrifício, mas nós devemos ser seus imitadores nesse aspecto. Então, ao mesmo tempo que Jesus é nossa oferta e sacrifício, o apóstolo nos desafia a viver a mesma experiência de nos oferecer como oferta e sacrifício. Voltando a Filipenses 4, 17 a 18, por exemplo, nós percebemos que o apóstolo Paulo chama a oferta de presente. Porque o presente é algo que você dá e não exerce mais poder sobre aquilo. O que nos lembra a necessidade de dar a oferta para a igreja sem querer controlá-la ou direcioná-la particularmente. Porque se o fazemos assim e direcionamos de forma individual, já não é mais a igreja que controla, somos nós. E se nós controlamos, então não foi entregue totalmente à igreja. A igreja usa o dinheiro como queremos, mas não usa como ela quer. Portanto, não foi entrega total, mas parcial. Também ele chama a oferta
de crédito. Por quê? Porque essa oferta que vai patrocinar a pregação do Evangelho faz com que eu me torne partícipe dos esforços daquele que prega o Evangelho, uma vez que minhas ofertas e meus dízimos também estão mantendo essa pessoa. O pagamento de rádios, TVs, um exército de obreiros, equipamentos, material, Bíblia, conferências evangelísticas, patrocinadas por dízimos e ofertas. Verbas sagradas com significado santo e espiritual, como nós já apresentamos, ganham almas que são fruto da pregação do Evangelho. E esse fruto não é só do pregador que foi, mas daqueles que com suas orações e com suas ofertas proporcionaram que lá ele estivesse ganhando almas para o reino de Deus. A oferta também significa o próprio adorador. Porque no ato de ofertar, nós nos colocamos também no altar. Nós nos tornamos imitadores de Cristo. Porque assim como Cristo se entregou em oferta para glorificar a Deus e salvar almas, nós nos entregamos na nossa oferta para glorificar Deus e salvar almas. É impossível considerar a oferta inferior ao dízimo. Elas estão no mesmo livro de código sagrado, que é o livro das dádivas sagradas, o livro de Números, o livro de Êxodo e o livro de Deuteronômio. Elas são chamadas de santas. O dízimo é chamado de santo e as ofertas são chamadas de santas, em Números 18. E terceiro, essas duas ofertas são tidas como obrigatórias e não facultativas em toda a Bíblia. Nós agradecemos a Deus que nos deu o privilégio de contribuir para a sua obra pessoalmente e através de nossos dízimos e ofertas. Que os irmãos, pastores e oficiais, todos nós, possamos ser generosos nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, que representam Jesus e fazem com que nos assemelhemos a Jesus. Ofertas que são indispensáveis à adoração, sem as quais a adoração é vazia e não existe. Ofertas que são mandamento de Deus para ser cumprido em espírito voluntário e com alegria. Ofertas que proporcionam a pregação do Evangelho e nos fazem partícipes e sócios da obra do Senhor com grandes pregadores e missionários em todo o mundo. Ofertas que nos darão o privilégio de um dia abraçar o Salvador no reino dos céus e uma multidão de salvos que talvez nunca tenhamos conhecido neste planeta, nesta vida. Desejamos que, pela graça de Deus, o Senhor toque em nosso coração e entendamos o sublime e espiritual valor das ofertas. E pratiquemos essa ordenança divina, como todas as demais, com alegria e espírito voluntário. Que Deus abençoe a todos os amigos que estão nos assistindo. Obrigado, Pastor Fábio, por essa oportunidade. Que Deus, mais uma vez, abençoe a todos e que todos nós levemos essa mensagem aos nossos irmãos, às nossas famílias, às nossas congregações, para a honra e glória de Deus e para a salvação de almas. Muito obrigado a todos e que Deus fique com vocês. Amém. Muito obrigada, pastor Demóstenes. Que tarde maravilhosa, né? Tarde que está ficando esclarecido qual a melhor maneira que nós podemos adorar ao nosso Senhor através da nossa fidelidade. E nesse momento temos uma mensagem especial, muito especial, porque eu já estou aqui ao meu lado, está Robson Fonseca. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que estão assistindo em casa e também a todos vocês aqui no auditório. É um prazer estar aqui para adorar a Deus com vocês. Tá certo. O Robson está acompanhado hoje, né, Robson? Veio o Guilherme aqui no piano, hoje tocar para ele, e também o Gabriel, que está no violão. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês. E o que você canta para a gente agora? Canta a música Entrega. E eu convido a todos a colocarem-se em pé. Vamos todos cantar essa música, que é uma entrega, uma adoração a Deus. Eu reconhecendo que vou me entregar, quero me entregar completamente a Deus. Essa é a adoração que você faz através da sua voz neste momento. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar.
Preciso ouvir tua voz a me falar. O que você tem? Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Deus seja louvado pela sua vida. Cante, continue essa adoração de todo o coração. Mais uma vez, vamos lá. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. O que eu tenho para oferecer? Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Então entregue-se mais uma vez. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Amém. Poder sentar. Amém. Muito obrigada ao Robson, obrigada a todos vocês aqui do auditório que também adoraram a Deus agora através da música. Vamos direto agora a Goiás. Por lá quem está com a gente é a jornalista Jéssica Veloso, que está num lugar meio diferente, é isso mesmo, Jéssica? Boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Eu estou aqui na Igreja Central de Goiânia e por aqui cerca de 100 líderes voluntários estão assistindo o concílio via satélite, além dos departamentais e administradores da Igreja Adventista em Goiás. Mas em todo o estado, aproximadamente 1.300 líderes estão assistindo. Aqui ao meu lado está o diretor de mordomia da Igreja Central de Goiânia. Ele já trabalha com diversas funções dentro da igreja há mais de 10 anos e agora vai ser diretor de mordomia. Jefferson, o que te motiva a exercer o trabalho dentro da Igreja Adventista há tanto tempo? Bom, Jéssica, eu trabalho para Cristo já há bastante tempo. Isso é um compromisso para mim. Ser fiel a Ele sempre é mais do que uma necessidade para mim. É um compromisso fiel de trabalhar para Cristo sempre. E, Jefferson, como o concílio via satélite vai te ajudar no desenvolvimento desse novo trabalho missionário aqui dentro da igreja? Eu acredito que o maior beneficiado com isso sou eu mesmo. Que trazer fidelidade para a vida é algo pessoal. Como líder, eu entendo que o foco está em trabalhar na fidelidade. Quando o irmão entender que ser fiel a Deus
em primeiro lugar, sempre na sua vida, o resultado será em todas as áreas. E eu também entendo que esse concílio está trazendo assim, vários esclarecimentos e muita coisa interessante para nós que somos adventistas. Ok, muito obrigada, Jefferson. É com você, Ana. Tá certo, Jéssica. Muito obrigada a você e a todo o pessoal aí de Goiás. Manda um abraço aí para todo mundo. Bom, agora eu quero saber se você está interagindo com a gente. Daqui a pouco eu vou ler aqui alguns abraços, mas antes vamos te lembrar, é claro, né? Se você ligou aí agora há pouco na TV Novo Tempo, canal Executivo, ou está conectado com a gente pela internet, aproveita, hein? Vai lá, o nosso WhatsApp 0 operadora 61 9831 0239. Estamos também no Twitter, @IASD Centro-Oeste. Não esqueça de colocar a hashtag o quê? Concílio de Fidelidade, tudo sem acento, tudo junto para falar com a gente. E manda também suas perguntas através do nosso Facebook, facebook.com/ucob.iasd. A gente está esperando aqui as suas perguntas. Daqui a pouco, como vocês já viram, tem Tito Rocha e professor Leandro Quadros no Na Mira da Verdade, que vão estar respondendo perguntas relacionadas à fidelidade, ao dízimo, oferta. Manda aqui para a gente através das nossas redes sociais. E quem está aqui com a gente também, pedindo um abraço aqui. Grande abraço para o Rafael Lima. Ele é da igreja de Vila Brasília. Um abraço para você, Rafael. Elton Nunes de Paula nos acompanha da igreja de Carapó, Mato Grosso do Sul. Cleidson Rios, ele está no Facebook, está acompanhando e curtindo a nossa programação e já enviou suas perguntas sobre fidelidade para a galera do Na Mira da Verdade. É isso aí. Faça como Cleidson Rios e como tantas outras pessoas e participe com a gente também das nossas redes sociais. Agora a gente vai acompanhar uma outra entrevista conduzida pelo pastor Williams Costa Júnior. Desta vez ele falou com o pastor Ted Wilson. Ele é presidente mundial da Igreja Adventista e está aqui falando, é claro, sobre fidelidade cristã. Com vocês, pastor Williams. Olá, amigos. Que bom poder estar com vocês neste concílio de fidelidade via satélite e poder conduzir a entrevista com o pastor Ted Wilson. Como você já sabe, o pastor Wilson é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bem-vindo, pastor, ao Concílio de Fidelidade via satélite da região centro-oeste do Brasil. Olá, pastor Williams e meus queridos amigos da União Centro-Oeste Brasileira. Vocês estão participando dessa conferência de mordomos dinâmicos e nós lhes damos as boas-vindas a esse momento muito importante em que vocês vão aprender tanto sobre como ser fiéis a Deus. Pastor, de modo prático, diga como os dízimos e as ofertas contribuem significativamente para o cumprimento da missão nesse mundo. Bom, como todos sabemos, Deus tem, como diz a Bíblia, cabeças de gado aos milhares nas colinas, ou seja, Ele é o dono de tudo. Será que Ele precisa mesmo do que nós temos? Na verdade, Deus está testando a nossa conexão, nossa confiança e a nossa fé nele. Ele indica que basicamente é o dono de tudo, mas ele apenas pede que nós devolvamos 10%. É muito importante a forma que você fala, porque você não dá o seu dízimo, você devolve o seu dízimo. O dízimo já é de Deus e você o devolve como uma forma de demonstrar sua confiança no que ele pode fazer. Suas ofertas são uma situação diferente. Essas você devolve, você dá para ele pelo amor que tem no coração, pelo que ele fez por cada um de nós. Agora, como isso influencia a missão da igreja? Ela é a forma como Deus pretende usar nossa fidelidade para promover e estimular a maravilhosa mensagem dos 3 anjos da Revelação 14. Dizer para as pessoas se voltarem à verdadeira adoração a Deus, para encherem seus corações com o amor de Deus e então para contar sobre isso a mais alguém, que é um grande privilégio ser parte dos mordomos de Deus. Pastor, diante de uma crise econômica, existe algum tipo de risco ao cumprimento da missão da igreja por falta de recursos? E qual deve ser a nossa postura como fiéis adoradores?
Sabe, muitas vezes, diferentes partes do mundo encaram dificuldades econômicas e alguns membros da igreja são tentados a deixar de devolver o dízimo ou de realizar suas ofertas espontâneas de acordo com a sua conexão ou de como Deus os influencia. E eles dizem, eu preciso para mim mesmo, talvez eu deva ficar com isso. Eu estou passando por um momento difícil por causa dessas dificuldades. Sabe, o interessante é que o princípio do dízimo é que são 10% de exatamente tudo que você ganha. Então, o que acontece? Se você ganha pouco, são 10% disso. Se você ganha muito, então são 10% disso. É uma atitude muito equilibrada e muito justa. Isso mesmo quando você acha que não tem nada. Deixe-me lembrá-lo que você nunca pode dar demais ao Senhor. O Senhor vai te abençoar de uma maneira incrível. Então, seja qual for a situação que você está enfrentando, uma crise econômica, um problema que te deixe tentado, talvez a não devolver o que é de Deus, não ceda a essa tentação. Deus vai te abençoar enormemente pela fiel devolução do seu dízimo e pelas ofertas espontâneas feitas com o coração. É um princípio divino e maravilhoso. É possível ter uma vida reavivada sem ser fiel na devolução dos dízimos e ofertas? Quando Jesus toca ao seu coração e você se torna próximo do ideal que Ele tem para você através do poder da sua graça e através da virtude de Jesus Cristo trabalhando na sua vida, então você quer dar o seu melhor para o Senhor. E quando você faz isso, quando sua vida é reavivada, quando ela é reformada e modificada pelo poder do Espírito Santo, você quer seguir as instruções que Deus tem para você. É quando você devolve o dízimo com amor e faz ofertas. Saiba que Deus não quer que você doe fundos para Ele. Se você vai fazer isso de má vontade ou cheio de ansiedade, eu acho que tenho que devolver a Deus o que é dele. Então, não. Ele adora um doador feliz. Por isso, quando o Senhor toca o seu coração, você se torna um doador feliz. Por favor, pastor, cite algumas bênçãos que Deus pode derramar sobre aqueles que buscam ser fiéis sistematicamente na devolução dos dízimos e das ofertas. Bom, é incrível. A minha própria experiência pessoal, minha e da minha esposa. Muitas vezes você passa por situações embaraçosas em que não tem muito dinheiro sobrando quando chega o fim do mês. Você tem crianças na escola, tem que pagar todos os tipos de gastos, e aí você pensa, bom, eu não sei se realmente eu vou conseguir pagar por todas as coisas que eu quero. Quando você tentar, pela graça de Deus, devolver o dízimo e fazer ofertas de acordo com a sua capacidade, seja lá qual for a sua situação, Deus vai te recompensar, inacreditavelmente. Malaquias capítulo 3 diz que as janelas do céu serão abertas e você receberá mais bênçãos do que será capaz de recolher. Isso se torna real. Por exemplo, 9 décimos ou até mesmo 8 décimos do que você ganha quando você devolve o dízimo e faz as doações, o valor que vai sobrar, vamos dizer 80%, se torna ainda maior do que os 100% que você doou. Então Deus vai te abençoar enormemente, vai te abençoar em vários aspectos diferentes. E isso não é nenhum tipo de negócio especial em que Deus diz, se você me der, eu vou garantir que você não vai ficar doente, nem vai ter nenhum problema. Não acredite nisso, porque vivemos num mundo pecaminoso. Então eu digo, Deus abençoa enormemente de várias maneiras. Eu posso testemunhar isso pessoalmente para você. Por isso, devolva fielmente o dízimo e dê o melhor de você para Deus. Ele vai abrir mesmo as janelas do céu para você e sua família. Agora, por favor, pastor, as suas considerações finais sobre esse assunto. A mordomia de Deus não é apenas sobre dinheiro. A mordomia de Deus envolve seu tempo, seus talentos, suas habilidades, seu foco e sua disposição em participar do envolvimento total dos membros em alcançar outras pessoas. E isso também acaba incluindo o que você tem, seus recursos.
Então, Deus está pedindo que você seja fiel em todas as suas áreas. E eu fico muito satisfeito por vocês tomarem parte desse seminário da mordomia cristã. E todos, seja você um tesoureiro da igreja, seja um diretor da mordomia, ou um membro da igreja, um pastor ou também um líder, todos devemos ser lembrados do fato de que se formos fiéis a Deus, Deus será fiel a nós. E por isso eu quero desejar a todos vocês, como membros da igreja ou líderes da igreja na União Centro-Oeste Brasileira, eu quero agradecer a todos por terem vindo a esse seminário especial e quero desejar a todos vocês uma bênção especial na sua igreja e que vocês prosperem não apenas fisicamente, nem temporariamente, mas acima de tudo, espiritualmente. E então, eu quero que vocês compartilhem isso com outras pessoas. O envolvimento total dos membros, todos trabalhando juntos para alcançar as pessoas das cidades e do interior, para dizerem a elas que Jesus voltará muito em breve. Jesus em breve voltará. Maranata. Amém, que o Senhor logo venha mesmo. Muito obrigada, pastor Williams Costa Júnior. Obrigada também ao pastor Ted Wilson pelas palavras de esperança, principalmente ao nosso coração. Bom, agora vamos direto mandar alguns abraços para o pessoal que mandou fotos e mensagens aqui para gente. Eu estou com a primeira foto, que são os líderes de mordomia e tesouraria da AMT Mato Grosso. Olha aí. Estão participando, estão também assistindo a gente lá na igreja, um auditório, não sei aonde eles estão, mas tem gente também assistindo em casa. Olha lá, os líderes da Igreja Central de Palmas, Tocantins, um abraço para vocês que estão nos acompanhando. Tem também o Distrito Bairro Santo Agostinho, Rio Verde, em Goiás. Um abraço para todos vocês também. Se você ainda não mandou sua foto, não mandou sua interação, a gente está esperando, ainda dá tempo, viu? Sabe aquelas perguntas também? Quer colocar na mira da verdade? Colocá-las na mira da verdade? Manda para a gente. Vou te relembrar. 0 operadora 61 9831 0239, esse é o nosso WhatsApp. Vou até falar de novo. 0 operadora 61 9831 0239. Manda sua mensagem, manda sua foto, manda a sua pergunta, porque eles já estão ali a postos. Fala com a gente também através do nosso Twitter, @IASD Centro-Oeste. Não esquece de colocar a hashtag, senão você não vai conseguir falar com a gente. Hashtag Concílio de Fidelidade. Fala com a gente, é tudo sem acento, nosso Facebook, facebook.com/ucob.iasd. E agora chegou a hora mais aguardada, digamos assim, professor Leandro Quadros. Eu não sei falar que nem você, Tito. Isso aí foi um chavão que virou o título do homem aqui. Professor Leandro Quadros. Eu sei meu que amigo, vocês já estão professor prontos. Leandro Quadros. Eu não sei falar desse jeito, eu só sei falar no além dos fatos e tá tudo certo. Tá ótimo. Mas os momentos agora que se seguem são todos de vocês e, é claro, também da Bíblia, né, professor, que vai falar. Ana. Ok, Ana. Obrigado aí por nos dar a chance de poder falar com os nossos irmãos aqui da região centro-oeste do nosso país. E hoje nós estamos aqui num programa especial, onde nós iremos responder as suas perguntas baseadas nesse tema que nós estamos aprendendo aqui nesse concílio, sobre como ofertar, como dizimar, o que a Bíblia nos apresenta sobre isso. E algumas perguntas que chegaram, como a Ana falou, você pode ainda participar mandando sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é 61 98310239. Você participa, a gente recebe aqui e vamos colocar a sua pergunta na mira da verdade, porque professor vai ter que responder baseando-se na Bíblia, professor. E a pergunta que chegou aqui, das que já estão pipocando aqui no telefone, a número 2 diz o seguinte: segundo a palavra de Deus, para onde se deve destinar o dízimo? Olha aí, professor, a gente percebe ali na Bíblia que no Velho Testamento, em Deuteronômio, apresenta de que os dízimos eram para os levitas. Como que a gente pode hoje, para onde que deve se destinar o dízimo? Para onde a gente tem que levar o nosso dízimo, professor? Malaquias 3:10 tem uma expressão aqui que é muito esclarecedora para nós, amigos líderes da igreja local que estão acompanhando o programa. Diz assim: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo,
para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vede, se não abrirei as janelas dos céus, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. O dízimo não é para ser administrado, querido membro de igreja, por nós. É pela igreja. O dízimo, ele era enviado para o templo. Alguns chegam até a alegar assim, mas hoje não existem levitas, e daí? Os líderes religiosos hoje correspondem aos levitas do passado. Então, o princípio bíblico é o quê? A liderança estabelecida por Deus administra o dízimo. Porque se cada um de nós quiser administrar o dízimo da nossa maneira, não vamos ter uma unidade de ação para pregarmos o evangelho. Então, biblicamente, o dízimo deve ser levado à sua igreja local. Então, você disse muito bem. Muitos acham, e ainda até mesmo na nossa igreja, de que os dízimos eram apenas para os levitas. E a gente percebe que não é bem assim, né? Embora a Bíblia fale isso, mas o dízimo é atual. O princípio, Tito, é que o dízimo era levado ao templo, né, para a manutenção do trabalho dos levitas, que eram os líderes ou os pastores, os nossos representantes na época, né? E uma coisa curiosa, que alguns falam, no Novo Testamento não há a orientação para dar o dízimo. Uma coisa absurda isso por dois motivos. E essa é uma outra pergunta que chegou aqui. A pergunta 3 diz o seguinte, se a lei cerimonial foi abolida na cruz, o dízimo é válido hoje? É o que você estava começando a falar. Porque muitos acreditam que, como a lei terminou na cruz, a lei cerimonial, os dízimos estão inclusos nisso. Até porque parece que a gente não vê muito isso no Novo Testamento. Eu queria até que você, se tiver algum texto bíblico aí, indicasse para a gente esse princípio. Primeiro, nós que cremos na Bíblia como inspirada, não podemos usar esse argumento absurdo de que algo que está no Novo Testamento e não é repetido no Novo não vale mais. Isso aí é para quem não aceita. Algo que está no Velho e não é repetido no Novo. Não existe isso. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, qual é que era a Bíblia de Paulo quando ele usou esse termo? O Velho Testamento. Então é um absurdo. Não é repetido. E óbvio, é repetido. Por exemplo, em Mateus 23, 23, Jesus apoiou a prática do dízimo. Em Mateus 23, 23. E antes de eu dar mais um texto, eu quero mostrar uma coisa. Por que o dízimo não faz parte de um aspecto cerimonial da lei de Deus? A lei de Deus é uma coisa só, ela possui aspectos de ordem moral, cerimoniais, civis. Por que não é um aspecto cerimonial? Eu vou mostrar biblicamente que a questão do dizimar é de ordem moral. Malaquias 3, 8 diz assim: pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais, e ainda perguntais, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Analise comigo, meu amigo líder, irmão. O roubar faz parte da lei moral ou do aspecto cerimonial da lei de Deus? Óbvio, moral. Se o não dizimar e o não ofertar está relacionado a roubar a Deus, isto é prova claríssima na Bíblia de que não dizimar e não ofertar se constituem em aspectos de ordem moral, é roubo. E roubar é pecado, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. E mais um detalhe, Paulo fala em 1 Coríntios 9, 13 e 14, o seguinte, pegando o princípio do Antigo Testamento, ele diz assim, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ele está citando o que aqui? Os levitas. Não é? Então, alguns irmãos, eu fico até chateado de ver que alguns irmãos preferem dar crédito a alguns vídeos de alguns indivíduos na internet sensacionalistas, gritões, sem educação nenhuma para tratar aqueles que pensam diferente deles. Você está dizendo isso porque tem vídeos rodando aí, inclusive falando sobre a gente. Sim, uma besteira, um besteirol. E falando exatamente sobre a questão dos dízimos. E as pessoas, ao invés de analisarem o texto bíblico por si mesmas, sobre a orientação do Espírito Santo, não é ver, olha, se não dizimar e não ofertar, isso é roubo. Então isso não é de ordem cerimonial. As pessoas preferem crer
nos sensacionalistas que não têm comprometimento com a pregação do evangelho, ao invés de crer na própria Bíblia. Qual que é esse texto aí para reforçar o nosso Malaquias nossos 3, irmãos? verso 8. Malaquias 3:8, onde mostra a alusão de como é a questão do dízimo. Se nós roubamos, É algo de ordem Deus moral, entra nada como ordem. cerimonial. Muito bem, muito boa, professor. A próxima pergunta 7, a pergunta 7, acho que vai sair no PowerPoint aí, diz o seguinte: por que a Bíblia usa o termo roubar a Deus quando alguém não devolve o dízimo? É justamente isso? É, porque quando você não devolve a Deus o que é dele, você está roubando. Agora eu faço uma análise comigo mesmo. Se eu tenho coragem de roubar a Deus, eu roubo até a minha mãe. Se eu não tenho respeito para com Deus, eu roubo a Deus, eu roubo até a minha mãe. Então, temos Muito que bem. ter muita consciência Essa sobre pergunta isso, foi né? do Donizete Duda, ele mandou isso lá, Associação Mato Grossense, né? A próxima pergunta, a 9, diz o seguinte: quando uma pessoa doa suas ofertas com um sentimento de obrigação, Deus aceita? É uma oferta válida? Porque se o dízimo, nós sabemos que tem que ser os 10%. Bom, agora eu entrei na igreja, sei o dízimo, tenho que devolver meu dízimo. Mas eu tenho que devolver porque eu sou membro da igreja. É assim que tem que ser, professor? Olha, a igreja vai, obviamente, beneficiar-se do dízimo mesmo assim, porque a igreja emprega para fazer estudos bíblicos, manutenção do evangelho. Agora, a pessoa não vai se beneficiar. O que diz Paulo sobre isso? 2 Coríntios 9, verso 7, diz assim, ó: cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Então, a igreja se beneficiará do dízimo. Agora, a pessoa que está dizimando, ela não se beneficiará grandes coisas, não. Por quê? Ela precisa entender isso aqui do verso 8, ó. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda a boa obra. A partir do momento que nós entendermos, Tito, que os nossos recursos pertencem ao Criador, né, e que Ele pode fazer-nos transbordar de bênçãos e nos ajudar a termos o suficiente para tudo, nós não vamos dizimar ou ofertar por tristeza ou obrigação. Eu tenho que entender, Tito, uma coisa. A maior oferta já foi dada. Foi Deus ter dado Cristo para... Deus deu a si mesmo na pessoa de Cristo, né? Então, tudo que eu fizer na minha experiência religiosa, seja ir à igreja, estudar a Bíblia, orar, dizimar, ofertar, eu tenho que ter os meus olhos fitos no sacrifício de Cristo. Aquela grande oferta, eu nunca vou poder comparar nenhuma oferta minha com aquela grande oferta. Agora, quando eu vejo o que Deus ofereceu a si mesmo por mim, a minha oferta vai ser algo assim que eu vou dar com alegria e será algo insignificante em comparação com tudo aquilo que Deus deu por nós, né? Muito bem, professor. A próxima pergunta que chegou aqui, você que participou, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é 6198310239. Participe mandando as suas dúvidas. A pergunta número 8 aqui, das que eu já separei, já pesquei, diz o seguinte: é conveniente dar o dízimo de um presente recebido? Quem mandou foi o Rubens Brito, lá do auditório do CAGE, Campo Grande. Muito boa pergunta. A Bíblia não é clara a respeito disso. Eu creio que este é um assunto de ordem pessoal. Em que sentido? Eu, por exemplo, vou contar a minha experiência com Deus. É óbvio que eu não fico prestando atenção e nem tenho como, a gente tem muitas coisas para fazer, em qualquer coisinha que eu ganho. Você ganha uma balinha, ganha uma coisa, você já dizima. Agora, eu particularmente gosto, quando eu recebo um presente significativo, eu me sinto bem em dizimar aquilo. Vou dar um exemplo. Eu já fiz uma vez uma viagem, fiz uma semana de oração num lugar que não é aqui no Brasil, e eu ganhei da referida igreja de presente um terno. Eu pensei o seguinte: bom, eu não vou precisar comprar um terno. Eu preferi saber mais ou menos o valor aproximado e dizimei aquilo, porque isso é um presente significativo. Às vezes você pode ganhar um exemplo, um iPhone, um iPad. Isso é uma coisa particular.
Eu não vejo na Bíblia algo explícito, né, de que você tem que dizimar todos os seus presentes. Agora, eu particularmente, eu me sinto bem, vejo Deus abençoando a minha vida quando eu dizimo, não é, esses presentes mais significativos que eu ganho. Agora, lógico, eu não vou servir de consciência aqui para ninguém. O que nós temos que realmente ter em mente é que a nossa obrigação é para com aquilo que tudo aquilo que nós ganhamos e lucramos, parte daquilo pertence ao Criador. E como o pastor Theo Wilson falou, né, nós não damos a Deus, nós só devolvemos, porque aquilo ali já é dele, né? Uma outra dúvida que surge, professor, é o seguinte: se há algum pecado em as ofertas serem maiores que o valor do dízimo. O dízimo, nós já aprendemos aqui no nosso concílio, que é os 10%. Aprendemos na Bíblia isso, né? Agora, se a nossa oferta for maior que o dízimo, há algum pecado nisso ou não? Não, pelo seguinte, ó. Aqui em Êxodo 25, 1 e 2 fala assim, ó. Então o Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que me tragam uma oferta. Recebereis a oferta de todo homem cujo coração o levar a contribuir. E esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, tecido azul, púrpura, carmesim e por aí vai. Ou seja, Deus não estabelece uma quantidade de oferta, até porque haviam coisas aqui, ó, o ouro é mais precioso que a prata mais do que o bronze mais que o tecido azul e por aí vai. O que Deus quer é que sigamos aquele princípio de 2 Coríntios 9:7. Ó, cada um contribua de acordo com o que propôs, né? Decidiu no coração. Então, para Deus tem que ser algo voluntário. Se for maior do que o dízimo, para Deus isso é irrelevante. O que Deus quer é que o seu coração vá. Se o seu coração for junto com essa oferta, se for maior, melhor ainda. Mais recursos proveremos para a pregação do Evangelho, para apressarmos a volta de Cristo, né? Muito bem. Uma das dúvidas que, quando se trata do dízimo, que já chegou lá no programa Na Mira da Verdade, chegou aqui também, é justamente essa. Número 6. O dízimo de um assalariado é do valor bruto ou do valor líquido? Então, ele recebe lá os seus proventos. De onde ele deve tirar o seu dízimo, professor? Lá do bruto ou do líquido? Nós temos que ler Levítico 27 para entendermos isso e fazermos uma pergunta. Eu me beneficio só do meu salário líquido? Só a parte líquida do meu salário, ela é o resultado da bênção de Deus? Ou a parte bruta também é o resultado da bênção de Deus? O que vocês acham? Vamos ler Levítico 27, verso 32. Quanto a todo o dízimo do rebanho bovino e do rebanho ovino e caprino, de tudo que passa sob o cajado do pastor, esse dízimo será santo ao Senhor. Tudo aquilo de rebanho que desse lucro fazia parte do dízimo. Então, o correto é nós dizimarmos do nosso salário bruto, se nós não somos empregadores. Eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Se você é um empregado, todos aqueles proventos que você recebeu ali e que o governo te descontou de impostos também, aquilo também é algo para seu benefício. Então, eu percebo nesse texto que o correto é nós dizimarmos de tudo aquilo que a gente é realmente beneficiado. Um empregador, por exemplo, que tem uma empresa, ele não é, diríamos assim, beneficiado com o salário do seu. Então, ele tem uns certos descontos que ele faz porque ele tem que dizimar daquilo do que ele realmente ganhou. Então, nós dizimamos daquilo que nós ganhamos. E não é só o líquido que nos proporciona as bênçãos de Deus, não é? Não é só com aquilo que somos beneficiados. Então, eu creio, com base no que eu entendo da Bíblia, se eu tiver errado, algum pastor aqui que é mais especialista, obviamente, do que eu nessa área pode me corrigir, mas eu creio que de tudo aquilo que nós nos beneficiamos, inclusive do bruto, nós devemos sim dizimar, né? Muito bem, professor. Nós estamos recebendo muitas perguntas aqui, mas o nosso tempo não permite responder todas. Então, nós vamos fazer o seguinte. Logo depois do programa, nós vamos ter um vídeo chat, onde nós poderemos responder
perguntas relacionadas ao tema, mas também a dúvida que eu tenho certeza que você tem aí, tá bom? Então, logo depois do programa, nós estaremos no vídeo chat aqui, onde você vai poder fazer pergunta para o professor, e eu vou tentar apimentar um pouquinho mais, tá bom? Um abraço, a gente se vê já já. É isso aí, daqui a pouco tem mais Tito, mais professor Leandro. E se você ainda não conseguiu ter a resposta da sua pergunta aí, de acordo com a parte da fidelidade, continua mandando para a gente, ou se não, guarda ela, que como o Tito falou, tem mais no videochat. Você pode acessar, assim que acabar o programa, o cob.adventistas.org. Acessa e participe desse videochat. Agora vamos direto nesses nossos passeios que a gente está fazendo hoje por aqui pelos estados. Vamos agora para o Centro-Oeste, desculpa. Vamos agora com a jornalista Daiane Nascimento. Eu quero saber onde ela está. Daiane, onde você está? Boa tarde, Ana. Nós falamos aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Você está em Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço para todos Ana. os nossos irmãos aí de Cuiabá, Mato Grosso. Daiane, quais são as notícias que você traz aí para a gente? Ana, aqui no estado de Mato Grosso, nós contamos atualmente com cerca de 1.000 voluntários que dedicam as suas vidas às áreas de mordomia e tesouraria. Somente aqui na cidade de Cuiabá, que é onde eu estou, como eu disse, aproximadamente 350 pessoas dedicam as suas vidas a estas áreas, assim como o seu Barnabé, que está aqui ao meu lado. Ele tem uma experiência muito vasta no mercado financeiro, porque ele atuou profissionalmente por 31 anos no mercado financeiro, e há 7 ele se dedica como voluntário em sua igreja, que é a Igreja Central do bairro Bosque da Saúde. Seu Barnabé, boa tarde. Boa tarde. Me responda, com toda essa vasta experiência profissional que o senhor tem no mercado financeiro, concílios, eventos como esse que nós estamos tendo a oportunidade de assistir nesse momento, contribuem para tornar o seu serviço em sua igreja ainda melhor? Sim, Daiana, porque neste mundo globalizado nós temos que estar atualizados. E eu quero dizer que esse concílio ele é bom porque nos ajuda a reciclar as orientações que vai nos dar maior convicção no desempenho do trabalho que a gente faz na tesouraria da igreja como voluntário. E eu quero dizer que todos os voluntários que estão envolvidos na gestão da tesouraria devem ter um comprometimento com a causa de Deus. Isto envolve administrar bem, com fidelidade e transparência, todos os recursos que são trazidos à Casa do Tesouro pelos adoradores. E quero dizer também que o recurso que, de acordo com o plano divinamente inspirado pela própria Espírito de Profecia, que é a 10ª parte de tudo que ganhamos e as ofertas liberais, ela contribui para o avanço e o progresso do Evangelho nos campos missionários. E nós, como tesoureiros, estamos inseridos nesse contexto. Por isso que que a igreja depende da nossa administração, por causa da administração desse recurso, porque ela precisa cumprir a sua missão, que é levar o Evangelho para arrependimento das pessoas e também anunciar que Jesus Cristo está voltando. Perfeito, seu Barnabé. Muito obrigada pela sua participação, Ana. Essa foi a participação da Associação Mato Grossense aqui de Cuiabá. Tá certo, Daiane. Muito obrigada também ao seu Barnabé e toda a igreja que está aí juntinho assistindo com a gente aqui o concílio. Um abraço para todos vocês. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente é muito rápido e a gente volta já já. Continua aqui com a gente, porque a gente tem mais novidades no dia de hoje, hein? Não sai daí.
Não falei que era rápido? Cadê a câmera? Onde estamos? É isso aí, programa ao vivo acontece esse tipo de coisa mesmo. A gente está ao vivo aqui do auditório da Divisão Sul-Americana, a sede da Igreja Adventista para toda a América do Sul. E nesse momento, a gente vai acompanhar aqui no terceiro e último bloco, hein, gente? Fica aqui ligadinho com a gente. A gente tem uma participação lá da Missão Tocantins, é o pastor Wallace. Pastor Wallace, quantos líderes estão aí em Tocantins com o senhor nesse momento? Pastor Wallace, tudo bem? Estou ouvindo. Tudo certo por aí? Quantos líderes estão com o senhor nesse momento? Nós estamos nesse momento com 5 líderes. Olha, então vocês não estão numa igreja. Não, nós não estamos numa igreja, nós estamos na casa de um deles. Que legal, pastor. E como é que está aí a expectativa para o programa? Estão aprendendo bastante? Compartilha um pouco aí como é que está a emoção nesse momento. Nós estamos muito contentes porque aqui no Tocantins nós somos cerca de 400 líderes espalhados de norte a sul do estado, lá no extremo norte, Araguatins, Augustinópolis, passando pela região norte em Araguaína, setor oeste, chegando também na região sul, ali em Gurupi, e de forma especial também aqui na capital, na sede da associação, da missão, temos um grande grupo assistindo. E aqui, nesse momento, nós estamos aqui com um grupo especial. Vou mostrar para vocês aqui, nós estamos na quadra 105 Sul, na quadra 405 Sul, nós temos ali o pastor Alex, que é o pastor da Igreja Central de Palmas, juntamente com o grupo do pessoal aí da tesouraria. Eles ajudam na parte da tesouraria. E aqui nós estamos na casa, assistindo a transmissão diretamente da casa do Léo, aqui na quadra 405 Sul. Tá certo. Pastor Wallace, muito obrigada pela sua participação. Um abraço para todos os líderes aí que estão junto com vocês. E é isso aí, a gente continua aqui, porque agora temos conosco o pastor Marlon Lopes, que é o administrador financeiro da Igreja Adventista para toda a América do Sul. Pastor, muito bom revê-lo, né, aqui agora na Divisão Sul-Americana. Pastor, conta um pouquinho para a gente, pode cumprimentar aí os telespectadores, mas depois eu te faço a pergunta. Ok. Amigos, boa tarde, uma alegria estar aqui com vocês. Parabéns à União Centro-Oeste Brasileira pelo primeiro concílio de fidelidade via satélite. Isso Muito é uma importante, marca na né? América do Sul. Parabéns aos organizadores. Com certeza. Pastor, eu tenho aqui algumas perguntas, como, por exemplo, como a fidelidade dos membros que compõem a igreja na América do Sul tem contribuído para o cumprimento da missão? Essa é uma pergunta bem interessante. A Igreja Adventista existe por causa dos membros. A razão da Igreja Adventista não está nas instituições. Ela não foi criada para administrar instituições ou empresas. A Igreja Adventista é um movimento feito por pessoas. E essas pessoas sustentam a Igreja Adventista. Delas vem dízimo, vem as ofertas, como vimos várias pessoas discorrendo sobre o tema aqui hoje. E a igreja, todo o seu objetivo, toda a sua missão, tem como base os seus membros. Os seus membros dedicam seus recursos, seus membros dedicam o seu tempo, dedicam o seu conhecimento, o seu talento a serviço da igreja. E assim a igreja vai cumprindo a missão dela, que é fazer discípulos e trazer aos pés de Jesus. Com certeza, muito importante, por sinal. Pastor, a gente está vivendo num contexto econômico onde estamos vivendo, digamos, uma crise econômica. Sim. Mas qual é o papel da igreja no meio desse contexto? Bom, a crise, na realidade, nós estamos entrando nela ainda, né? O núcleo da crise, nós entendemos que vai chegar lá pelo ano que vem, que a gente vai sentir os efeitos mais nefastos dela. Agora, como que a igreja faz para enfrentar uma crise desta? A igreja é muito conservadora no sentido positivo da palavra, ela é muito conservadora quando se trata em administrar o dinheiro. Por quê? O dinheiro que a igreja tem vem dos seus membros, dízimos e ofertas. Ela é muito correta em respeitar os desígnios por aquilo, pela razão pela qual foi dada. Se é dízimo, tem todo um sistema de uso desse recurso. E ofertas da mesma maneira. Então, quando se anuncia uma crise, quando vê uma crise, a igreja ajusta-se
as suas receitas, para que ela, como igreja, não dê mau testemunho. Então, e a igreja tem uma série de requisitos, uma série de regras em relação às finanças. Então, quando vem uma crise, se aquela associação, se aquele campo, se aquela região está bem administrada, ela vai sentir pouco os efeitos, porque ela tem seu sustento garantido, ela vive de maneira modesta e ela está sempre com foco na missão da igreja. Então, quando isso acontece, Deus completa esse incompleto que falta e a igreja, normalmente, aquelas pessoas que já passaram por crises e viveram crises, a gente sabe, quando olha esse retrospecto, que a igreja sempre sai mais fortalecida de uma crise, quando ela faz a sua parte da maneira correta. Que coisa bonita, pastor. Relatórios têm nos mostrado que as ofertas, como a gente falou aqui, elas estão sendo, em sua maioria, direcionadas só ali para a igreja local. Sim. Quando deveria ser o contrário, né? Repartida. Pastor, que isso prejudica no desenvolvimento da igreja, em cumprir a sua missão, da igreja num todo, né? Nós temos que ter uma visão escatológica da igreja da seguinte maneira: quando que Jesus vai voltar? Essa é a pergunta que deve fazer sentido. Jesus volta quando a mensagem for pregada no mundo inteiro. Então, se na minha congregação nós fazemos apelo para que os membros ofertem para a igreja local, eu estou dizendo o quê? Não me interessa o que acontece lá, o que acontece na minha igreja. Preocupado só ali com Só que vamos supor que no meu bairro, então assim, a gente pensa, não, no meu bairro está tudo evangelizado, ok? Jesus vai continuar não voltando, porque a volta dele é universal. Esse evento é universal. É o mundo inteiro. Então, se lá do outro lado do mundo ainda falta gente para ouvir da mensagem da salvação, Jesus não vem. Vou citar 2 exemplos para você. Uruguai. Uruguai, por exemplo, tem vou pegar um exemplo um pouquinho maior. América do Sul tem 350 milhões de habitantes. Nós somos 2,5 milhões de adventistas, arredondando os números. 350 milhões, 2,5 milhões. Essa é a relação habitantes adventistas. Vamos pegar o Oriente Médio. Lá nós temos 500 milhões de habitantes, nesses países que nós chamamos de Oriente Médio, e 2.500 adventistas, chegando a 3.000. O dízimo que essa região, toda essa região que nós chamamos de Oriente Médio, consegue arrecadar com esses 2.500 adventistas, é igual o dízimo que nós recebemos do Uruguai, que tem 3,5 milhões de habitantes. Em um país. Em um país. Então, se nós analisarmos o critério de capacidade de receita que eu tenho para evangelização de um país para o outro, não há uma coerência. Então, o que nós temos que fazer? Ter o nosso coração aberto para as missões mundiais. Ellen White fala no livro Obreiros Evangélicos, página 465. Olhar e agir com liberalidade e gesto abnegado para as missões estrangeiras é a melhor maneira de ver o progresso das missões locais. Então, isto é, eu quero falar agora aqui para o meu colega líder. Se você quer ver o seu sucesso na igreja, sucesso financeiro na sua igreja, olhe com carinho as missões mundiais. Meu irmão, você que está nos assistindo agora, veja, seja liberal com as missões mundiais. Oferte para lá. E Deus, está escrito, é uma promessa, vai se realizar. Deus vai dar o sucesso financeiro na sua igreja que você tanto anseia, que você tanto luta, que você tanto apela. Deus vai lhe dar, é uma promessa. Está escrito lá, é só fazer. E Deus completa o incompleto. Tá certo. Pastor Marlon, muito obrigada pela sua presença. Uma alegria. Nós amamos aqui as suas colocações. Muito obrigada mesmo. Agora, para você que acompanha a TV Novo Tempo, como eu disse, a gente já teve uma surpresa aqui com o Leandro Quadros, o Tito, mas agora chegou o momento de um outro programa especial feito exclusivamente aqui para a região centro-oeste do Brasil. É o programa Saldo Extra com o pastor Antônio Toches.
Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que você está? Tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui com você nesse dia todo especial, onde foi preparado este evento com muito amor e com muito carinho. E a Novo Tempo e o Saldo Extra, e eu também me sinto honrado de estar aqui, de poder levar até você um pouco mais do conhecimento da Palavra de Deus e conhecer também os planos que Ele estabeleceu para a nossa vida, dentro desse contexto da fidelidade ao nosso Deus na questão financeira. Eu quero, já de primeira mão, agradecer a administração da União Centro-Oeste Brasileira, na pessoa do pastor Jário e sua equipe, pelo convite que fez a Novo Tempo e ao Saldo Extra para estar aqui com vocês. E quero, desde já, desejar que este evento seja uma grande bênção na sua vida. Ao estarmos aqui participando, queremos dizer que a Novo Tempo e o Saldo Extra estará ao seu lado. Você que é um líder de igreja, você que é tesoureiro de igreja, você que é um diretor de mordomia cristã. Deus tem um plano especial para a sua vida em primeiro lugar, mas também nas atividades que você desempenha ao realizar a obra de Deus em sua igreja. Eu quero dizer a você que eu tenho um recado do coração aqui neste Saldo Extra especial, que foi preparado especialmente para você e para a sua família. Eu gostaria de falar com você sobre algo fundamental, algo que eu considero um dos aspectos mais importantes no nosso relacionamento com Deus. Mas antes eu quero relembrar 3 conceitos que nós sempre no Saldo Extra apresentamos para ajudá-la a você cuidar bem das suas finanças. Se nós queremos ter uma vida financeira organizada, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer um planejamento, isto mesmo, planejamento dos nossos sonhos, dos nossos desejos, o planejamento também do nosso consumo, para que ele seja bem realizado e para que possamos concretizar aquilo que está no nosso coração e, claro, sempre em harmonia com a vontade de Deus. O segundo aspecto que nós sempre falamos aqui no Saldo Extra é da importância do orçamento, porque no orçamento nós vamos estabelecer os limites de onde vamos gastar as nossas rendas, como devemos aplicar corretamente o dinheiro que Deus tão bondosamente nos concede e poder assim concretizar os nossos planos. E depois temos que controlar aquilo que nós gastamos, para que nós saibamos como está indo a nossa vida, fazer os ajustes quando for necessário para seguirmos frente em nossa caminhada e sermos muito felizes em nossas finanças pessoais. Agora eu quero falar um pouco de um item dessa questão do orçamento. Orçamento é quando você determina onde você vai gastar o seu salário. Você estabelece os limites. O que eu quero dizer sobre orçamento é que você deve colocar em primeiro lugar, ao estabelecer o seu orçamento, a devolução do santo e sagrado dízimo e também o seu plano de ofertas. Se você quer ser bem-sucedido na sua vida financeira, nos seus planos, você precisa ser fiel a Deus. Fidelidade é sinônimo de bênção. E você que lidera a área financeira, você que lidera o departamento de mordomia cristã, você que é um líder de igreja, sabe que ser fiel a Deus é fundamental para que Ele, Deus, esteja ao seu lado e a sua vida seja realmente uma bênção. Quando nós dizimamos, nós reconhecemos que somos criaturas e não criadores. Quando nós dizimamos, nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, porque não somente o dízimo pertence a Deus, mas tudo aquilo que Deus nos concede, os nossos bens, a nossa saúde, a inteligência, a capacidade para o trabalho, tudo vem de Deus. E quando nós dizimamos, nós demonstramos fidelidade e lealdade ao Deus que nos criou. Aqui está o grande plano de Deus, para sermos felizes, fidelidade nos dízimos, como sinal de obediência e gratidão através das nossas ofertas. Existem 3 conceitos fundamentais sobre este assunto que eu quero resumi-los para vocês. O dízimo de propriedade do homem, aliás, de Deus. Já as ofertas é de propriedade do homem. Nós devolvemos daquilo que nos pertence. Nós somos obedientes a Deus ao devolver o dízimo como um ato de amor, porque quem ama, obedece. E nós também ofertamos a Deus, nós damos a Deus um pouco daquilo que Ele permitiu que ficasse conosco, também como um ato de amor. Agora existe algo que faz toda a diferença. Devolver o dízimo é devolver 10%. É o que a palavra dízimo diz. Deus não pediu mais, nem pediu menos. Agora, quando nós ofertamos, Deus não disse quanto nós iríamos ofertar, por um motivo muito simples.
É na oferta que nós determinamos o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós somos gratos a Deus pelas bênçãos que Ele tem concedido à nossa vida. Eu quero que você se lembre sempre disto, ao ser um líder de igreja, ao ser um tesoureiro de igreja e um diretor de mordomia. Temos que promover este relacionamento com Deus. O homem está num processo de redenção, de santificação, até chegar ao céu. Jesus já morreu por nós, mas nós precisamos continuar a nossa caminhada, sendo fiéis a Deus, em todos os aspectos contidos aqui na Bíblia. Mas temos que nos lembrar de reconhecer que Deus é o nosso Deus Criador e devolver o santo dízimo e demonstrar gratidão pela redenção em Cristo ao devolver e entregar também as nossas ofertas. Deus não disse quanto nós devemos ofertar, porque nós determinaremos na oferta o quanto nós estamos dispostos a deixar de usar os nossos recursos para nós mesmos, para promover a causa de Deus, a igreja de Deus e ajudar o nosso próximo. Quando nós dizimamos, somos obedientes ao Deus que nos criou. Quando nós ofertamos, nós estamos dando um pouco de nós mesmos em gratidão por tudo que Deus fez por nós. Ao concluir, eu quero convidá-la a você fazer o seu melhor para Deus. Aproveite a oportunidade deste encontro, deste evento, para você reavaliar a sua vida e faça o seu melhor, não apenas da sua administração financeira pessoal, para que você usufrute das bênçãos de Deus, da renda que Deus tem lhe dado, mas também ao realizar o seu trabalho para a igreja de Deus. Faça o seu melhor, dedique-se a Deus, entregue os seus talentos, os seus dons, o seu tempo para Deus. Aproveite essa oportunidade e participe do grande plano de redenção que Deus fez para todos nós. Ele foi concretizado com Cristo, mas Ele nos fez um chamado. Ele conta conosco, Ele conta comigo e conta com você. Que Deus lhe abençoe grandemente, meu amigo. E claro, fique ligado no saldo extra, fique ligado na sua TV Novo Tempo. Estaremos ao seu lado nessa caminhada até o dia que a nossa grande esperança vai se concretizar, de estarmos no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Receba o nosso abraço e o nosso carinho e que Deus muito o abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui na sua TV Novo Tempo. É isso aí, muito obrigada ao pastor Antônio Toste, sempre com um recadinho do coração e muito valioso para a nossa vida financeira e também espiritual. E aí, gostou do saldo extra especial direto aqui para o pessoal da região centro-oeste? E também temos agora, bom, por falar, né, de Brasília, estamos em Brasília e a todo momento a gente falou de vários estados, menos de Brasília. Mas agora a gente vai com a jornalista Liane Prestes para saber notícias sobre a Associação Planalto Central. Liane, quais as notícias você traz para a gente? Porque até agora a gente falou de Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e Brasília. Como é que fica? É isso mesmo, o pessoal do Distrito Federal também está marcando presença aqui no Concílio Fidelidade. E Ana, aqui em Brasília, no Distrito Federal, são mais de 700 voluntários da área de mordomia, de tesouraria, também estão participando os anciãos da igreja, os pastores distritais, e eu acompanho a programação daqui, do auditório do Centro de Treinamento da Igreja Adventista de Brasília, o CATRE. Nós estamos com o distrito do PSU, que fica na região de Ceilândia. Ao todo são 8 igrejas aqui representadas acompanhando a transmissão. E Ana, o destaque desse distrito, dessas igrejas que estão aqui, é que nesse distrito já está funcionando o que nós chamamos de equipe de mordomia distrital. Então eles vão nas igrejas, eles preparam uma programação toda especial para atender, para oferecer respostas às dúvidas e às necessidades de cada igreja. E olha, a equipe distrital de mordomia tem dado tão certo que para o ano que vem, o sábado de mordomia já está marcado no calendário. E as outras igrejas, os outros distritos também vão começar a implementar esse projeto nos seus distritos, porque os resultados têm sido positivos. Então, seguimos acompanhando aqui no Distrito Federal também o Concílio de Mordomia. Ana. Tá certo, Eliane, muito obrigada pela sua participação. Um abraço para todos os nossos irmãos aqui do Distrito Federal. Bom, agora, pastor Marlon, eu sei que o senhor está de volta.
veio trazer uma surpresa muito boa para a gente que está já quase aí finalizando o nosso concílio. Que pena, pastor, mas eu sei que o senhor veio com uma palavra de esperança e trazer uma surpresa também para a gente aqui. O que seria essa surpresa, pastor? Ana, na realidade, a surpresa é aqui, mas tudo aquilo que a igreja faz tem que ter esse tipo de surpresa. Aham. Tudo que a igreja faz, os recursos da igreja, tem que estar direcionado à missão dela, que é salvar pessoas. E por isso nós estamos aqui, tentando entender como melhor organizar os recursos da igreja e assim conduzir pessoas a Jesus. Amém. E daqui uns dias, se possível, queira Deus, viver com Ele eternamente. Amém, pastor. E que surpresa seria essa? Nós temos um tanque batismal que talvez os nossos telespectadores não tenham visto aqui ainda. É isso mesmo. O nosso auditório já viu, mas talvez os telespectadores não tenham visto, nossos irmãos não tenham visto. Aqui dentro desse tanque nós temos o pastor Jairo e alguém com uma beca de batismo, chamado Juliano. A história do Juliano é interessante, porque no seu tempo de desbravadores, ele entrou no Clube dos Desbravadores. Participou de muitas atividades dos desbravadores. Mas, como acontece com vários jovens, ele desistiu, desanimou e saiu. Esqueceu do clube. Algum tempo depois de suas andanças, encontra dois jovens, o Aldair e o Gustavo. O Aldair e o Gustavo estão aqui. Cadê os dois? Cadê o Aldair e o Gustavo? Vem cá vocês dois, rapidinho. Venham aqui. O Aldair e o Gustavo pertencem à igreja de São Sebastião, aqui de Brasília. A igreja de São Sebastião está presente aqui no auditório também? Deixa eu ver, levante aí. Você que é de São Sebastião, fique em pé, por favor. Isso, aparecendo na televisão, muita gente boa de São Sebastião. Obrigado por virem, pode se assentar. Vem cá, Aldair, vem cá, Gustavo. Aldair e Gustavo encontram Juliano. Conversa vai, conversa vem, e perguntam para o Juliano, você quer estudar a Bíblia? Você vê as novas gerações aqui em ação já na região centro-oeste brasileira. Olá, como vai? Quem é o Aldair? Você é o Aldair. E você é o Gustavo. Então, vocês encontraram o Juliano, começaram a conversar, perceberam que ele tinha passado nos Clubes Bravadores, perguntaram, quer fazer um curso da Bíblia? Vocês perguntaram. E o que ele falou? Quero fazer. E vocês começaram a dar o curso bíblico para ele. Vocês fizeram um curso bíblico com ele. Depois ele pediu uma Bíblia para vocês, é verdade? E daí? Aí ele pediu a Bíblia e a gente pediu para o ancião da igreja para que ele queria uma Bíblia, né? Aí a gente pegou e deu para ele. E deram a Bíblia para ele. E ele terminou os estudos bíblicos. E ele está aqui no tanque batismal para ser batizado hoje. Então você pode pensar, ok, já conheci a igreja, tudo está certo. Sabe o que o Juliano teve que fazer para estar aqui dentro hoje, a decisão dele? Ele teve que largar o emprego, porque o emprego dele exigia trabalho aos sábados. E a decisão dele foi tão forte, a convicção dele de se entregar a Jesus foi tão forte, que ele não teve dúvidas. E Juliano deixou o trabalho, deixou o emprego, para ser um fiel seguidor de Jesus. Amém. Aqui está o exemplo, irmãos, de tudo aquilo que nós fazemos. Você que dedica seu tempo como voluntário, como mordomo, como tesoureiro. Você que está no auditório, talvez que desempenha uma outra atividade na igreja. Aqui está a razão do seu trabalho. Aqui está a razão pela qual nós deixamos, às vezes, a família para atender os interesses da igreja. A parábola do bom samaritano nos diz que o samaritano deixou um recurso ao hospedeiro e disse, eu vou voltar, e se você gastar a mais do que aquilo que eu lhe paguei, eu volto e lhe pago. O trabalho que você faz para a igreja tem esse mesmo sentimento. Jesus deixou uma comissão. Faça seu melhor. Se por alguma razão faltou alguma coisa para você, na eternidade eu te pago. E aqui está Juliano nesse momento agora, para ser batizado. Juliano, você conheceu a igreja, se afastou e voltou para a igreja. E nós estamos muito felizes como igreja adventista de ver o seu retorno. Mas mais alegria ainda existe no céu. Os anjos estão olhando esta cena. Por isto, neste dia, neste sábado, pastor Jairo dos Anjos
como ministro do Evangelho, para a remissão dos seus pecados, para que você seja uma nova criatura em Jesus, para que você sepulte toda a sua vida. Antes de conhecer a Jesus, Ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esta cena se repita muitas e muitas vezes e em breve Jesus volte para nos buscar e viver eternamente com Ele. Amém, pastor Marlon. Muito obrigada por essa surpresa. Muito obrigada também, pastor Jairo. Parabéns a você que se batizou, Juliano. Que Deus continue sendo presente durante toda a sua vida espiritual, tá bom? Bom, que surpresa maravilhosa que recebemos aqui agora, né, pastor Fábio? Então, Ana, a gente acabou de assistir a verdadeira razão da nossa existência. A igreja existe para isso, para cumprir a missão, levar pessoas aos pés de Cristo. E eu queria agradecer agora as pessoas que passaram boa parte dessa tarde conosco, espalhadas aí pelo Centro-Oeste. Muito obrigado pela tua companhia aqui conosco. E eu queria te convidar agora para onde quer que você esteja, se é na tua casa, no sofá ou na igreja, que você fechasse os seus olhos agora e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa tarde de aprendizado, Senhor. Aprendemos tantas lições importantes para o nosso ministério e nós te agradecemos por isso, Senhor. Mas que, acima de tudo, possamos nos lembrar sempre de que nós temos uma missão mundial para ser cumprida, Senhor. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos para que, através de nós, o Senhor cumpra essa missão e em breve volte para nos buscar. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada a você que esteve conosco durante toda essa tarde, uma ótima companhia, é claro. Finalizamos o nosso programa por aqui, mas se você ficou com aquelas dúvidas, lembra? Na mira da verdade, é depois, a gente finalizando esse programa, já entra lá no site ucob.adventistas.org, que agora vai estar acontecendo um videochat com o professor Leandro Quadros e com o Tito Rocha. Nesse momento, a gente fica com Robson Fonseca. Robson, o que você canta pra gente finalizar o programa de hoje? O sonho de Deus é maior. Amém. Então cante pra gente. A você, muito obrigada pela sua companhia. Por maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus pra você. Em caminho escuro você pede luz, Deus dá o sol a você. Nas ruas, nas praças, pede esmola, Deus dá vida nova a você. Pede um sorriso, pede um amigo, Deus dá um irmão a você. Pede conforto, pede riquezas, Deus dá o céu a você. Só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Estouram as guerras, você pede abrigo, Deus dá paz a você. Em fome ou miséria lhe falta o trigo, Deus dá um pão a você. Pede saúde, pede a cura, Deus dá vida eterna a você.
pede ciência, sabedoria. Deus dá o infinito a você. Só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Por maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Agora vire para a pessoa mais linda, mais incrível que está do seu lado e cante para ela: infinitos são os sonhos de Deus para você. Infinitos são os sonhos de Deus pra você. Amém. Pra você. O sonho de Deus é maior pra você.